Olá, estamos começando mais um devocional, mais uma palavra do meu Senhor, um Devar Adonai. E nesse instante eu quero compartilhar a tela com você para que possamos caminhar assim um pouquinho mais. Então, a palavra do Senhor, hoje do meu Senhor, vamos começar um novo texto, uma nova personalidade. Nós estudamos até então a personalidade, a pessoa de Moisés, o que era Moisés, o que ele fez, como foi e como viveu a sua vida. Agora vamos estudar a vida de outra pessoa. Essa pessoa se chama Abrão e queremos conhecer essa pessoa, as suas reações, as suas ações e assim por diante, e ter um Devar Adonai sobre esta pessoa e que a gente possa compreender um pouquinho mais. Então, isso está em Gênesis 12:1, estou usando o texto da NVI, e diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Muito bem. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. Te pedimos sobre esse Devar Adonai, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor ministre no nosso coração, Pai. Que o Senhor ministre no coração daquele que está vendo esse vídeo, daquele que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Toca nesses corações, de maneira que eles possam receber do Senhor a palavra que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. O contexto que estamos lidando é de 12, Gênesis 12, 1 até 3, e que diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vemos aqui então que Deus está falando com Abraão e está dando uma direção para a vida dele, e vá para, isto quer dizer, Deus está dando uma ordem para ele, e vamos ver como é que Abraão vai reagir diante disso. Abraão era um homem assim, comum, como você, como eu, e como todos nós. Seu pai o havia gerado quando estava com 70 anos, e seus irmãos eram Naor e Arã. Quer dizer, seu pai já de idade avançada o gerou. E ainda temos algumas coisas, por exemplo, ele nasceu na região da Babilônia e viviam como nômades. Eles viviam morando em tendas de um lugar para outro. Podemos entender que Abrão era mais ou menos uma forma para compreendermos, ele vivia como cigano, um pouco aqui, um pouco ali, montando as suas barracas e assim por diante, mudando de um lugar para outro. Por isso, ele era nômade, a sua família era nômade. E assim, né, dentro do contexto, ainda continuando, né, farei de você, versículo 2 do nosso contexto, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. É uma boa promessa que nós temos aqui. Deus está falando com ele e vamos compreender um pouquinho isso. Naquele tempo, Deus estava falando. Naquele tempo, Deus estava falando. E também hoje, ainda continua falando. Abraão, no meio de todo aquele povo, ouviu a Deus. E o que hoje podemos entender? Você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo o que Deus está querendo te dizer, você está, quem sabe, compreendendo aquilo que são os sinais dos tempos, que Deus está falando. O que é que Deus tem falado ao seu coração? Então,
Vamos em frente aqui, ver como é que isso aconteceu com Abrão. O Senhor faz um convite para andar junto com ele. E nesse momento faz a promessa a ele. Quer dizer, o Senhor nos fez um convite, o Senhor me fez um convite, o Senhor fez um convite a você. E esse convite era para andar junto com ele. Quando nós nos convertemos, nós recebemos um convite do Senhor, e esse convite é um convite para andar junto com ele. É claro que muitas coisas vão acontecer quando nós andarmos junto com o Senhor. Então, assim, né, ainda continuando com o texto, né, de Gênesis 12, de 1 a 3, o nosso contexto, aí vem a promessa de Deus no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É uma promessa tremenda na vida de Abraão. Ele está recebendo isso, que o Senhor está falando isso com ele. E você e eu precisamos entender isso. Muito bem. Abraão tinha muitos defeitos. Abraão tinha defeitos demais. E defeitos e pecados, entre os quais era idólatra. Abraão era idólatra. Talvez você pense, mas como eu posso identificar isso? Pois bem, vamos ver. Em Josué 24, 2, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abrão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Você está vendo? Então, o judeu sabe que ele prestava culto a outros deuses, Deus sabia disso, então aqui ele tinha muitos defeitos, e quando Deus chamou para andar junto, é óbvio que Deus sabia disso, e Deus queria tratar de Abrão para que ele pudesse mudar essas coisas na sua vida. E assim, então, em frente um pouquinho mais, né? Em Gênesis 12, 13, diga que é minha irmã. Por que isso? Porque ele era mentiroso. Porque ele era mentiroso. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Outro defeito dele, ele era mentiroso. E você, meu irmão? E eu, somos mentirosos? Nós mentimos ou nós falamos a verdade? O que você fala? Você fala a verdade? Você não mente? Você comunica as coisas com as pessoas falando a verdade? Então, é esse ponto aqui. Esse é um dos defeitos de Abraão e que Deus está chamando ele para tratar com ele. Deus quer tratar com Abraão sobre essa situação de que ele é mentiroso. E aqui ele faz isso. E isso acontece na caminhada, depois que ele está andando com Deus. Então, Abraão está andando com Deus e ele comete isso daqui. Deus vai lidar com isso de uma maneira que ele tem que aprender, né? Nesse tempo que vamos andar junto aqui, estudando com a vida de Abraão, nós vamos ver Deus lidando com essa situação. E temos aqui outra coisa ainda. Ele é medroso, meu irmão. Além de tudo, ele é medroso, é uma pessoa medrosa. E ele, como medroso, você vai dizer onde? Então, nós temos aqui, ó, em Gênesis 12, 11, quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então você vê que Abrão era uma pessoa que tinha medo de enfrentar as situações, e ele aqui com medo do que fosse acontecer por causa da sua esposa. A sua esposa era uma mulher muito bonita, e além de ser uma mulher muito bonita, ela também era meia, poderíamos dizer, meia parente, né? Ou irmã, meia irmã de Abrão. Então, ele fala isso aqui, e aqui você vê que ele tem medo de morrer, e ele então fala essa situação para Sarai, e fica difícil isso aí. Aí, nos dias de hoje, Deus está falando e chamando para andar junto com ele. Você estaria disposto a ser tratado
como Abrão foi nos seus pecados? Você estaria disposto a isso? Abrão entendeu que Deus queria salvá-lo, abençoá-lo, mas era preciso andar com Deus durante o caminho e ele seria tratado. Então, quando nós vemos isso que está aqui no nosso PowerPoint, você pode verificar que Abraão entendeu o que estava acontecendo. Quando Deus o chamou lá atrás para andar junto, esse andar junto era para que Abraão fosse tratado. Deus tinha um propósito maior na vida dele. Então, era preciso andar com Deus. Durante o caminho, ele seria tratado. Então, sabe, às vezes a gente faz um evangelismo, às vezes a gente vai falar de Jesus para alguém e a gente recebe a seguinte resposta: ah, no momento não dá, no momento não posso, no momento eu tenho que acertar algumas coisas, e assim que eu acertar essas coisas eu vou para a igreja. Isso não vai acontecer nunca, meu irmão, porque nós sempre vamos ter problemas. Então, o que acontece? Deus, ele chama a gente para andar junto. Quando ele chama para andar junto, ele está chamando para andar junto com ele, porque ele quer tratar da minha vida, tratar dos meus pecados, tratar dos meus problemas, e ele quer, então, que eu seja tratado, né? Nos dias de hoje, Deus está falando e está convidando você para andar junto com ele. Estaria disposto a ser tratado como Abraão foi? Você estaria disposto? Você estaria disposto a passar por isso? Você está disposto a andar com Deus e deixar Deus apontar os seus erros para que você possa mudar, para que você possa ser transformado? Você estaria disposto a fazer isso? Este é o princípio do andar junto. É exatamente ver estas coisas. Senhor, me ajuda a andar com o Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer isso. E aí você olha, Abraão teve os seus pecados perdoados. Abraão teve os seus pecados perdoados. E quando nós pensamos um pouquinho assim, nós precisamos ser tratados por Deus. A igreja hoje precisa ser tratada por Deus. Nós que estamos andando no caminho, Deus vai nos mostrando aquilo que nós temos de problemas, de defeitos, e eu, como tenho dito ultimamente, tenho visto muito isso, nunca vi em toda a minha vida uma igreja tão mentirosa. E quando eu falo igreja, eu não estou apontando uma ou outra, eu estou falando das pessoas que compõem a igreja. As pessoas mentem de forma descarada, né? E falam isso, e a gente percebe quando a pessoa está mentindo, principalmente quando ela é pressionada sobre uma situação ou outra. Então, você e eu, que queremos andar com o Senhor, precisamos deixar o Senhor tratar desses problemas, para que nós possamos ser santificados e andar com o Senhor. E aí eu tenho essa espécie de oração para fazer aqui. Senhor, me ajuda a andar com o Senhor. É Ele que vai ajudar você a andar com Ele. Não vá pensar que é você que vai conseguir fazer isso de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, que você possa compreender isso, que você possa entender essas coisas, né? Como o Senhor, Ele está te chamando, que o Espírito Santo possa ter liberdade na sua vida, liberdade na sua vida para poder fazer isso. Que o Senhor te ajude, meu irmão, que você possa ser tratada por Deus também, minha irmã, que o Deus de toda a história que conhecemos na vida, esse Deus possa tratar com você. E para isso, ele enviou o Espírito Santo dele, que você permita que o Espírito Santo comece a tratar com você, que ele tenha liberdade na sua vida. Ore pela manhã, peça a Deus para fazer isso na sua vida, peça para que ele mostre para você os seus erros, aquilo que você está fazendo, e aí então você vai caminhar com ele. Que esta possa ser a sua oração, a minha oração. Senhor, me ajuda a andar com o Senhor, que eu que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer isso na minha vida. Amém. Que o Senhor nos ajude, meu irmão. E agora vamos orar e pedir ao Senhor
que cuide de todas essas coisas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor olhe para nós, que somos chamados para andar junto com o Senhor, esses que são chamados e que estão andando junto com o Senhor, que permitam que por intermédio do Espírito Santo sejam tratados dos seus erros, que deixem de mentir, que deixem de ser medrosos, que deixem, ó Deus, que deixem de adorar a outras coisas, colocar qualquer coisa antes de Deus, Senhor. Que o Senhor nos ajude, porque a idolatria não passa disso, Pai, de colocarmos coisas antes do Senhor. Que o Senhor nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar. Pai de amor, Pai bendito, abençoa cada um que está vendo e ouvindo esse vídeo, que eles possam ser tratados, que eles possam ser cuidados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos por todas essas coisas, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar ao nosso coração e que o Senhor trate de cada um de nós. Pai de amor, Pai bendito, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor desvie de ti todo mal, em nome de Jesus.